Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e a da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, um multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregue em toda Minas Gerais. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415. Restaurante Comida Caseira, o restaurante da Selma, comida simples e caseira com cardápio variado de segunda a sexta. E aos sábados tem uma deliciosa feijoada. Self-service à vontade sem balança. Rua Fortunato Lopes 61, bairro Santa Luzia, Pitangui. Delivery das 10h30 da manhã às 2 da tarde, sem taxa de entrega. Peça o seu almoço pelo Telezap 991 24 84 75. Restaurante Comida Caseira, o restaurante da Selma. Olá, tudo bem? Ricardo Elbech aqui para mais um Pitanguense do Dia, podcast que conta histórias de pitanguenses que se destacam não só pelo trabalho, pelo patrimônio, mas também pelas pessoas que são. Nesse episódio eu converso com Hugo Leonardo Braga, ele que nasceu em Pitangui no dia 17 de agosto de 2000, bailarino, professor de dança, professor de balé e produtor cultural. Hugo, muito obrigado por aceitar o nosso convite para ser entrevistado hoje. Bem-vindo aqui ao Pitanguense do Dia. Ricardo, eu que agradeço o convite, é um prazer. Valeu, prazer é nosso, simpatia pura. Valeu demais. Finalmente, né, Hugo? Finalmente. Tanto tempo tentando agendar essa entrevista contigo, mas a sua agenda é sempre muito apertada. Final de ano, janeiro, professor, diretor, aí aperta. Exatamente, tá bom. Vamos compensar agora. Agora vamos saber tudo. Isso aí. Começando lá do começo então, Hugo, conta pra nós. Você é filho de quem? Eu sou filho da Lilian e do Claudimir. É o famoso filho da Naturebs. Naturebs. Meus pais são donos da Naturebs, uma lanchonete que começou aqui em Pitangui já tem bastante tempo. Uhum. Então aqui a gente tem esse costume, né, de ser filho de quem, e aí pega. Exato, pois é. Cidade pequena, uma comunidade, né? Todo mundo se conhece, todo mundo conhece assim por meio da referência familiar, né? Ou de trabalho. Ou de trabalho, sempre. Tanto que é interessante que hoje, né, até pouco tempo, você era conhecido, né, como o filho dos pais que você tem, da Naturebs, da família Naturebs. Agora você já é a referência, né? Você já é o Hugo, produtor cultural. A gente vai passar todos esses bastidores aí da sua vida, começando lá pelo comecinho. A sua infância em Pitangui foi onde? Conta pra gente as lembranças daquela época. Olha, eu nasci e fui criado em Pitangui. Os meus primeiros anos de vida eu passei no Brumado. Meus avós paternos são de lá. Então até os meus 5 anos eu fiquei lá. Depois vim para Pitangui e aí a gente foi morar na Serra. E depois fui pro Chapadão. No Chapadão criei raízes. Boa. E minha família toda mora no bairro Chapadão, minha mãe também foi criada lá, a casa ainda dos meus avós, e mantenho ainda meus laços lá. Chapadão que naquela época era bem diferente do que é hoje, né? Muito, 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 muito mesmo. Lembranças de quando eu era criança, adolescente e agora adulto são totalmente diferentes. São 3 fases. É aquele meme, né? Quando cheguei isso aqui era tudo mato, e lá no caso do Chapadão era mato mesmo, né? Sim, era mato e barranco. Mato e terra, barranco e terra vermelha. Sim, brincava muito com os meus primos, amigos, principalmente ali no final do Chapadão, onde hoje, né, a gente tem 2 novos bairros. Isso, tem isso mesmo. Ali era local pra gente brincar de bike. Chapadão 2? Fundão? Eu acho que um é Vila do Ouro. É verdade, Vila do Ouro, que é... A entrada é ali pela rodovia, né? Isso. E o outro eu não sei o nome. Mas tá bom. Isso aí. No caso, o Vila do Ouro é mais pro lado, né? Isso, mais sentido. Na lateral, isso. Velho do Taipo, isso, né? E o outro é lá no fundo. Isso, no fundo do Chapadão. Sim. Pois é, na minha época também, quando eu ia no Chapadão, nós temos idades parecidas, né? Você nasceu em 2000, né? Eu nasci em 90. Então, enfim, a gente brincava no Chapadão mais ou menos na mesma época, né? E era muito mato, era aquele campo lá do final de Chapadão também, né? Que era um dos principais pontos de encontro e diversão. Não tinham muitos naquela época. Não. E temos que ver se hoje temos algum ponto para isso. Acho que não. Acho que ainda continuamos precisando, né? Sim. O bairro cresceu muito, né? Enfim.
Precisa mesmo. Precisa. Mas vamos chegar já a esse momento da realidade atual, porque eu quero ficar um pouco mais ainda lá na sua fase de iniciação em Pitangui. Você contou pra gente, então, onde foi a infância. E a parte escolar? Por quais escolas que você passou? Eu comecei na Jocum, no Brumado. Sim, Jovens com uma Missão. Isso. Depois, quando a gente se mudou para Pitangui, eu fui pro IEV, Instituto, né? Valério. Sim, da Zezé. Fiquei pouco tempo e fui pro José Valadares. Aí José Valadares foi ensino fundamental inteiro. Coisa boa. Primeira ou oitava série? Da primeira à oitava série. Legal. O sexto ano eu fiz na escola do Chapadão, Padre Joaquim. Fiz um ano lá e depois voltei pro José Valadares. Mas o que te fez assim ficar e fazer esse ano lá na Padre Joaquim? Esse ano no Chapadão, né? Foi por ser mais perto. Aquela troca de idade, né? 12 anos, acordar cedo, não queria deslocar muito. Mas quando a escola ela é do coração, não tem jeito, a gente bate volta. Aquela saudade, né? Sim, dos professores, da equipe. Então a gente volta. Isso aí, José Valadares, que era aquele prédio imponente, né? Aquele casarão bonito. Eu fui aluno lá também, por isso que eu sei. Quando a gente chegava, imagino que na sua época também, né? Embora você tenha vindo 10 anos depois que eu. Mas quando eu estudei lá, eu lembro que tinha um cheiro do que eles passavam na madeira. Não sei se era alguma coisa para madeira, para os móveis ou para o piso também. Uma cera, mas tinha um cheirinho característico. Você lembra disso também? O cheiro característico, a sensação da escola. Eu ainda tenho muito isso, que aquela escola tinha uma energia imponente, né? forte. Verdade, você chega lá dentro, uau, né? Estou aqui. Sim, o cheiro. Cheiro de madeira, aquelas estruturas grandes, aquelas portas gigantescas, né? Eu ia falar agora, a gente era criança. Eu ainda lembro um pouco, exato, sabe? A gente era criança, né? E aí tudo ainda maior. Aquelas portas gigantescas, né? Colossal de grande. As escadas, né? As escadas tanto para subir para o terceiro andar, quanto as escadas para descer ali para os janelões. Nossa, os janelões. Era incrível. A própria sala de aula, a própria sala. Nossa. Era grande, arejada. E a escola muito bem dividida. Aquele pátio também é memória de infância todinha. Isso aí, é verdade. O pátio nem se fala, né? O pátio. Aquele quintalzão. Pé de abacate. Pé de abacate, verdade. Nunca vou esquecer do pé de abacate de lá, porque eu não consigo nem beber vitamina de abacate. Hoje em dia mais por causa disso. Era tanto abacate lá. Época de pé de abacate era só vitamina de abacate. Pra baixo, pra cima, toda hora. Bem Natureves. Sim. Por isso que até hoje mantém esse shape aí, ó. Só aqui eu também. Só no natural. Também é por isso, né? Quem é aluno lá, quem foi aluno, né, dos José Valadares, então tem essa característica também, né, da alimentação saudável. Muito, cara. Era uma alimentação incrível. É verdade, né? As merendas também muito boas, né? Eu gostava muito também. Sim. Lá dessa escola, viu? Aliás, em 2022, se não me engano, teve aqui em Pitangui a terceira mostra de cinema de Pitangui. E eu participei como diretor de produção e também eu fui orientador do curso de produção de documentário jornalístico. E aí, a turma que eu acompanhei, a gente teve uma pauta que eu coloquei e foi aprovada, gostei muito de ter podido, né, fazer isso nesse material. A gente conseguiu ir lá com a Eliana. A Eliana foi diretora também quando você era aluno, não é? Sim, Eliana... Um beijo, meu amor. É minha diretora do coração. Do meu também. Ela é diretora, gente boa demais. Um ser incrível. Ela esteve presente na minha vida por um bom tempo. Até porque quando, né, eu estava entrando ali no José Valadares, ela estava assumindo a direção. Estava saindo a Cristina na época e entrando a Eliana. Então eu peguei do início até o final. Legal. A Eliana lá. E hoje em dia trabalho com ela. Ah, que massa. Quando você vai fazer trabalho no Grupo Novo, né? Que ela é diretora lá. Sim, foi a primeira escola a receber a gente aqui, então que massa. Mantenho contato constante. Muitas recordações, né? Sim, foi uma diretora que me abriu portas incríveis. Assim, não só como aluno, mas como ser humano também. E achei ela incrível. Falando em abrir portas, inclusive a Eliana, por ter sido a última diretora lá da Escola José Valadares, ela é hoje a portadora das chaves, né? Que ela é diretora do Grupo Novo, os alunos estão lá, ela ainda tem. Eliana Campos foi diretora da José Valadares durante 8 anos.
Voltar ao casarão traz à tona muitas lembranças de bons momentos vividos nesse lugar. E o mais interessante é que se houve esse período de maldade, houve também um período de bondade. Por quê? Porque em 1930 o prédio foi doado para funcionar, para ser fundado e criado, mantido uma escola. E eu espero que os políticos busquem uma boa alternativa para esse prédio, faça a restauração, porque ele é um prédio histórico, e faça a funcionar aqui algo também que vai trazer benefícios para a comunidade pitanguiense, a comunidade mineira, a comunidade brasileira, porque esse prédio não faz parte só da história de Pitangui, mas faz parte da história de todo o Brasil. Ou seja, é um prédio cheio de história, cheio de contos, de lendas, e que faz parte da nossa vida, nossos pais, nossos bisavós, e hoje, né, nossos historiadores e nossos cineastas e jornalistas prosseguem para que a história não acabe. Várias pessoas saíram daqui, desse educandário, dessa instituição que trabalhou com muita seriedade. Nós estamos em uma outra escola, trabalhamos com a mesma seriedade, mas sempre vamos levar no nosso coração um pouquinho da José Valadares. E aí, nessa ocasião, lá em 2022, quando eu fui fazer, nós fomos, né, fazer essa matéria para a Mostra de Cinema de Pitangui, né, eu fiz contato com ela, falei, Eliana, queremos muito mostrar a escola por dentro, né, para mostrar como que tá, e hoje já tá pior do que estava, porque desde então bem só, cada dia é pior, né, cada dia fechado cai alguma coisa lá dentro, alguém entra, um perigo a mais, né, para aquele patrimônio. Sim, o estado que ele tá abandonado é difícil, né, exato. As janelas abertas, o muro lá é baixo. Isso, forros caídos em várias partes do teto. Sim, e acho que há 1 ano atrás, ou 2, não me recordo agora exato, teve uma invasão, né, de morador de rua e usuários de droga. Então, assim, acredito que deve ter destruído um pouco mais também. Não entrei lá nesse período, mas visualizei algumas fotos e é de deixar o coração bem partido, como o prédio se encontra hoje, principalmente visto como ele era antes, né? A gente acabou de comentar. Mas tomara que algo seja feito. Exatamente. E que eles não deixem aquele prédio do jeito que tá. Porque ele é de uma importância histórica, né, para a cidade. Gigante. É importante até a gente citar, para quem eventualmente não sabe, eu sei que você sabe, muita gente sabe também que o prédio pertence ao Estado, né, ao governo de Minas. Então, muita gente fala, mas a prefeitura não faz nada, não tem nem como fazer, que a prefeitura não pode investir dinheiro numa coisa que é do Estado. Não pode nem movimentar. Não pode nem movimentar. Então, o que tem que acontecer é o Estado chegar para a prefeitura e falar, olha, não temos condição, não temos dinheiro, não queremos, pode ser real também, não queremos restaurar, então toma que é seu, né? Cuida. E que tá tudo bem. Aí, se não tem interesse, passa pra frente. Tem que passar. Para algum empresário também? Sim, algum empresário ou para a própria prefeitura. A nossa cidade hoje, ela é repleta de OSCs, repleta de projetos que necessitam de espaço. Exatamente. E talvez lá seria um local assim, talvez não, seria um local incrível para receber essa quantidade de trabalho que tem. E que a gente acaba ficando sem local. Pois é, o próprio CRD, né, que você hoje coordena, que fica numa casa alugada, poderia ser lá, por exemplo, se fosse um espaço cultural. Nossa, seria top demais. Seria incrível ter aquele local como um espaço cultural. Imagino, que sala sonho. de cinema e salas grandes de balé. Isso. A Gleice e a Mata. Salas grandes, exatamente. Exato. Tem lá a quadra esportiva lá atrás, né? Tem aquela quadra de vôlei que também pode ser para apresentação teatral, artística, né? Sim. Na época de que a gente era aluno, era, né? Eu apresentava lá. Aí, ó, pois é, então, aquela parte de cima também, né? Sim, eu já apresentei, só não apresentei na quadra de futsal. Mas a quadra de vôlei, na parte de cima, nas salas de aula, também. Porque são salas muito grandes, né? Então, uma sala daquela a gente consegue transformar numa sala pequena de teatro. Cinema nem se fala, olha que coisa linda. Seria incrível. Fechar todas aquelas janelas gigantes, né? Trazer ambiente. Né? Um ambiente bem ali intimista, fresquinho, né? Venta bem. Enfim, é um casarão maravilhoso, né? E aí, nessa entrevista, a Eliana aceitou participar. Inclusive, eu vou te mandar o link para você assistir. Eu aposto que você vai gostar de ver. E também vou colocar o link na descrição aqui desse nosso vídeo, para depois, quem quiser, conferir. Mas aí tem lá a entrevista que fizemos com ela. Ela lá dentro mostrando pra gente, né? Tivemos acesso às salas. Eu mesmo, assim, pra mim, foi de partir o coração. Não só a própria entrada na escola, naquela
abriu a porta assim, foi até difícil de arrastar aquelas portas que antes ficavam lá sempre abertas, bem altas, né, para entrar bastante ar, né, refrescava bem o ambiente. Aquilo fechado, cheio de papel que foram colocando ao longo dos anos debaixo da porta, sabe? Tudo difícil de abrir, portas rangendo, janelas também caídas, nem precisava abrir porque já estavam no chão, e muita poeira, animais, ratos, né, enfim, fezes de animais também lá. Nessa época ainda não tinha havido as invasões de pessoas, mas eu imagino que agora, né, nós estamos gravando agora em fevereiro de 2025, eu acredito que hoje esteja ainda pior do que estava quando nós fomos em 2022, que já estava ruim. Na época já estava bastante degradante a situação. Inclusive, a Eliana até se emocionou ao falar, porque a gente não podia deixar de aproveitar aquele momento para, além de fazer imagens de tudo, né, da entrada. Eu fui na sala em que eu estudei, da primeira série, se não me engano, até da primeira, terceira série lá, sala da professora Dona Esther. Você teve aula com ela? Não. Eu acho que ela já tinha aposentado 10 anos depois de dar aula para mim. Acho que sim. Mas enfim, eu lembro. Os alunos da Dona Esther também se lembram dela. Sabe ali onde tinha o sino? Sim. O sino, então, é uma referência boa, né? É aquela sala imediatamente ao lado do sino. Dela, sim. Do lado esquerdo, isso é uma sala grande. Não sei se você estudou lá. Estudei. Ela também tem a fachada para a rua, né? Algumas janelas são para a frente do... Eu acho que lá dentro eu não estudei em uma ou duas salas. Quase todas. Quase todas. Percorreu todas, né, ao longo desses anos. Foi, quase todas. Eu lembro de um ano que a gente começou o ano em uma sala e terminou em outra. Às vezes por reforma, né? Ainda bem que tinha, né? Sim, por manutenção. Se eu me lembro, acho que é por causa de quantidade de aluno, era muito grande. Quantidade de aluno, e aí essa sala já foi menor, a gente trocou por uma outra sala. Eram turmas muito grandes, eram 35 alunos, 36... Quando falamos agora da manutenção, eu lembrei de uma coisa bem irônica nesse filme que nós fizemos lá, nessa matéria, né, na mostra de cinema, que é o seguinte: havia em uma das janelas lá do casarão um cartaz que tinha sido colocado na época que ainda funcionava como escola. Aí colocaram um papelzinho que ainda estava lá, não sei se está hoje, né, ainda estava lá dizendo o seguinte: janela fechada por motivo de manutenção. Percebe a ironia da coisa? Não teve a manutenção. Depois o que tá precisando da manutenção é o prédio inteiro. E a plaquinha tá lá ainda, janela fechada. A única janela que precisa de manutenção. Todas as outras caídas. Fechada por motivo de manutenção, gente. A placa tá lá ainda. Isso é o famoso seria cômico se não fosse trágico. Se não fosse trágico. Pois é, então tem esse momento registrado lá. E tem também a fala da Eliana, um apelo que ela fez também às autoridades, né, do Estado especificamente, para darem jeito naquilo. E eu lembro que na época eu fiz contato com o governo de Minas, a gente fez porque no jornalismo a gente tem que buscar o outro lado. Então, se o prédio pertencesse à prefeitura, procurava a prefeitura para ter um posicionamento, né? E o Estado não se posicionou. Nós demos vários dias de prazo. A Secretaria de Educação, que é a que cuida desse caso, né? Sim. Não respondeu às nossas perguntas. Nem ao posicionamento para o documentário. Tanto que no final do documentário aparece lá escrito, né, o procurado do governo de Minas não se posicionou sobre esse caso. É difícil. E tomara que alguém pegue lá fora. Pois é. O que precisa acontecer, né? Sim, não pode parar. Exatamente. Aqui já temos alguns ótimos exemplos aqui na cidade, né? O Haroldo, por exemplo, da Souza Paiol, que fez o que fez ali com o casarão de Monsenhor Vicente, que hoje é a pousada também, né? Mas por quê? O casarão estava nas últimas, né? Pertencia, se eu não me engano, parte a uma família e outra parte à igreja, na época em que estava quase caindo. Aí a justiça tinha colocado uma multa de, se não me falha a memória, R$1.000 por dia em que a reforma não fosse feita. E aí os proprietários na época, né, falaram, não, peraí, a gente não tem dinheiro para pagar isso todo dia, né, o Ministério Público querendo a multa paga. Aí o único jeito foi fazer um acordo judicial, né, colocar o casarão à disposição de quem quisesse pegar ele, assumir o compromisso de restaurar, que não é nem reformar, o termo certo é restauração, porque tem que chamar especialistas, né, em restauração de patrimônio histórico e tudo mais, tem que ser dentro de vários padrões, com materiais específicos para não alterar o bem original, né? Mesmo que o bem original a gente estivesse quase no chão, tem isso. Mas enfim, é o jeito que se tem para evitar que se descaracterize também o patrimônio, né? E o Haroldo topou essa empreitada, fez muito bem, né? O casarão tá lá, é dele, fez muito bem, é justo, né? Sim. Ele
investiu o que precisava, fez o mesmo no edifício Lilis, ali onde era o Correio, né? Deixou aquele prédio maravilhoso, né? Incrível. Até colocou o nome em homenagem à mãe dele também, justo, né? Porque, depois de tanto empenho da parte dele... Tem que vir pelo menos uma homenagem. Exatamente, mais do que justo. Sim, o da pousada, eu converso bastante com a Cíntia, né? Uhum. E ela contou um pouquinho desse processo que foi da reforma. E, cara, é muito trabalhoso fazer tudo isso, achar todas as madeiras específicas, as pecinhas da porta. Então, assim, realmente é um trabalho que ele não é fácil e também não é rápido. Nem um pouco. Então, assim, peguem o José Valadares, gente. Peguem. Comece agora, pra ver se a gente tem um retorno daqui a um tempo. Pois é. E os casarões de Pitangui em si, né, são muitos. Possa, né? Eu lembro do processo de restauração da pousada. Eu saindo do José Valadares, criança, descendo ali pra ir pra casa no Chapadão e passar e sentir aquele cheiro forte da madeira. Eu também lembro. Nossa, é muito ainda fresco na memória. E... O pessoal colocando tapumes, né? Exato. A gente vem de longe ler a remoção da madeira, do telhado que já estava parcialmente caído. E foi ótimo ver o que fizeram com a pousada. A pousada é incrível. A gente já fez trabalho lá dentro. Continua, temos parceria com a pousada. Ela que recebe... A gente faz muito trabalho, né, com artistas de fora de Pitangui. Então, quando eles vêm para Pitangui, lá é o local que a gente gosta de colocar o pessoal. Para eles terem um pouquinho dessa experiência do que é o casarão, o casarão, a energia ali dentro, a força que esse lugar tem. Concordo que é demais. 1/3 da força de Pitangui. Verdade. Isso aí. Pois é, e fica de novo o apelo, né, para que façam mesmo lá com o prédio de José Valadares, porque senão vai, do jeito que tá, Sim. acho que não aguenta nenhum ano não, viu? Tá bem, a situação lá tá bem ruim. Então que não esperem chegar nesse ponto tão crítico, né? Mas você citou o apoio da pousada, lembrei agora de outro detalhe também, eles foram parceiros na mostra de cinema, inclusive, também. Alguns professores que vieram de fora, os professores de cinema, ficaram lá também, né? Boa parte, algumas apresentações públicas também foram feitas lá, lançamento de livros já tive lá também, gravações de documentários lá dentro. Sim, é um lugar muito... que atualmente tem servido para isso, né? Para relembrar momentos importantes da história da cidade que aconteceram ali. E que sonho seria poder fazer o mesmo lá no José Valadares, né? Sim, seria. Exatamente. Legal demais. Mas é isso aí, parabéns também por fazer essa parceria com o pessoal lá da pousada, porque é importante, né? Valorizar, já que eles valorizaram, né? Sim. Em um momento tão crítico da história, que imagina, se aquilo lá tivesse caído, era um a menos, como tantos outros. Sim, e ele é importantíssimo, né, como todos. Eu citei há pouco aquela ironia do cartaz, dizendo lá na José Valadares, né, numa janela dizendo que janela fechada por motivo de obra. Então, outra grande ironia é que o casarão de José Valadares, ele está tombado pelo patrimônio histórico, que inclui o Estado também, né, ele é uma área histórica, né, tombado pelo tombamento do Centro Histórico. Do Centro Histórico. Exatamente, do IEFA, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, e pelo IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, assim, são várias instâncias do próprio Estado, inclusive, né, o IEFA, né, que tem jurisdição em cima disso e não está cobrando do próprio Estado a restauro. Isso não faz o menor sentido, não é? Não faz sentido mesmo. Porém, a gente vê também que a cidade, né, Pitangui em si, ela deixa muito a desejar nessa parte do turismo, nessa parte do histórico, né, do nosso passado, presente e hoje, que vai virar um futuro. A gente não vê esse tipo de movimentação. Então, acredito que talvez a gente nem passe no radar de um desses órgãos por não ter outros tipos de movimento, né? Então, assim, o casarão da Maria Tangará é um que está pedindo socorro, mas a gente tem outras partes do patrimônio imaterial e material de Pitangui que também está sendo deixado de lado, foi deixado de lado, e muitos tendem também seguir esse caminho, né? Se não houver uma movimentação
partindo de agora, para essa valorização. E realmente, poderiam estar cobrando mais. Isso aí, exatamente. Tem isso também, né? Que não adianta muito fazer um investimento no restauro, sendo que não tem uma garantia de retorno de público. De público, né? Vamos restaurar, vai funcionar o quê? Vamos restaurar e aí a cidade tem engajamento para receber um museu, um teatro, tem público para frequentar? Porque, né, são várias questões que vão surgir a partir do momento que se decide fazer um investimento desse. Porque a gente também não está falando de um investimento, né, de números que a gente consegue imaginar aqui. A vírgulazinha, o ponto e o zero é grande. Muito, né? Então, assim, tem que ter também a cidade pode mostrar um pouco mais. E Pitangui tem um potencial incrível. Eu lembro que quando eu era criança e adolescente, a cidade tinha movimentos artísticos e movimentos culturais incríveis. A gente tinha a Festa da Primavera, a gente tinha a Rua do Rock, a gente tinha, né, rodeios, que eu ia muito com meus pais. Carnaval já não é mais da minha época de Pitangui, né, que eu ainda era muito novo. Mas, assim, são vários eventos culturais, artísticos, e que vão fazendo pequenas movimentações, né, que a gente leva em consideração. Economia local, Economia local, e nem isso a gente vê hoje mais. É verdade. Então, um movimento maior ainda, dá para entender as limitações também. Não concordo, mas entendo. Pois é. O tombamento do Centro Histórico completou 20 anos ano passado, né? O começo, a discussão dele, porque houve o tombamento provisório, que foi em 2004, e o tombamento efetivo, que foi 4 anos depois. Essa história é explicada naquele livro do Marcelo Freitas, A Construção do Tombamento. Você chegou a vê-lo, esse livro, ou não? Ele faz parte da coleção Pitangui 300 anos. Sim, esse livro em específico não, eu ainda não cheguei a ler ele, mas vi a capa, vi ele com a Cristina. Ah, sim. Boa. Tem mesmo a Cristina de Velho da Taipa? Sim, eu tô devendo ler vários livros para ela. Boa, tem lá mesmo. Pois é, nesse livro o Marcelo faz um trabalho, né, jornalístico muito importante, que é de entrevistar as famílias envolvidas nesse processo. Tanto as famílias que gostavam, né, na época da ideia do tombamento, e daquelas que repudiavam. Então, ele mostra ali no livro que houve um lobby muito forte dos comerciantes, dos empresários, ao longo de décadas, e de governos, não só governos locais, a nível de prefeitura e câmara, mas também pressionando tanto o Estado e o próprio governo federal, em suas diferentes épocas, né, para que não tombassem o Centro Histórico de Pitangui. Então, Ouro Preto, Diamantina, Sabará, Mariana hoje tem centros históricos e casarões muito bem preservados, ruas ainda com calçamento de pedra da época colonial, porque o tombamento nesses municípios aconteceu há décadas atrás, né? Em Pitangui houve muita pressão, muito lobby desses proprietários dos casarões que não valorizavam na época, e alguns não valorizam ainda, né, a importância desses casarões, e por isso que foram derrubando, né, e enquanto, como diz aquele ministro lá, deixaram a boiada passando, né? Deixa passar a boiada, não tem ninguém prestando atenção, né? O Salles falou isso naquela... essa boiada destruiu. Exatamente, pois é, essa boiada que o Salles falou destruiu o país na parte ambiental, e agora a boiada que se passou em Pitangui ao longo dos anos na parte histórica, né? Foi passando a boiada, ninguém estava prestando atenção, não tinha mídia, ninguém sabia que tinha que preservar, né, os casarões, e os donos foram vendendo, foram demolindo, né, até mesmo porque, assim como você citou a dificuldade da madeira original para restauro, também acontecem muitas demolições para vender as madeiras para outros imóveis antigos que precisam de restauração. Exato. Acontece muito isso no mercado de itens de restauração, né? Sim. É uma coisa bem presente, porque acontece em outros locais, igual aconteceu aqui, de não ter esse tombamento, de não ter essa regularização e passarem. Mas é um processo que talvez um dia passe. Exato, tomara. Mas concordo, vou ler o livro. Sim, inclusive ano passado, o Marcelo Freitas, aproveitando até aquela lei de incentivo cultural, não é a Paulo Gustavo, não? Qual que é ela a nível local? É porque Paulo Gustavo, ela foi local. A gente teve ela, né, no local, estadual e federal. A que vai perdurar é a lei a política Aldir Blanc. Exatamente, agora virou política, mas na época, no passado, ainda era a lei Aldir Blanc. Aí o Marcelo conseguiu o patrocínio e fez um documentário que está no YouTube, eu posso te mandar o link, e vou colocar o link também aqui na descrição do nosso vídeo, porque vale muito, todo mundo que é de Pitangui
assistir para entender o tombamento 20 anos depois. Eu tenho uma ligação muito forte com Pitangui. Foi aqui que meus pais nasceram, e era esta a cidade onde eu, quando criança, passava minhas férias. Por isso, lembro-me muito bem de Pitangui, quando aqui ainda havia o trem de ferro e várias de suas ruas eram de terra. Ao longo de todos estes anos, também assisti à penosa derrubada dos casarões e sobrados de Pitangui. Foi uma derrubada silenciosa, embora algumas vozes tenham se levantado contra. Durante algum tempo, no início dos anos 2000, eu fiquei sem vir a Pitangui. Porém, quando voltei, tive uma inesperada e agradável surpresa. É que ao andar pelas ruas da cidade, vi que os casarões antigos que resistiram à derrubada estavam todos lá, do mesmo jeito que antes, alguns até com a pintura nova. Não havia, com raras exceções, edificações históricas em ruínas, como cansei de ver durante muito tempo. Foi aí que eu pude entender melhor o que foi o tombamento do Centro Histórico de Pitangui e seu impacto sobre o patrimônio histórico da cidade. Entrevista diferentes pessoas que estiveram lá naquela época e pessoas que foram impactadas pelo tombamento em diferentes áreas. Poder público, né, entrevistou-se o Evandro, que era o prefeito na época e é arquiteto também, o arquiteto lá do IEFA, né, em Belo Horizonte. Entrevistou-se ele falou que na época o tombamento tinha o objetivo de preservar aquilo que se estava perdendo, né? Só que ao longo dos anos gerou-se um efeito contrário de aumento de custos, os donos não podem vender, podem vender, mas se vão vender mais caro, né? Porque o imóvel é tombado. Aí não aparece ninguém querendo comprar por causa do preço do imóvel tombado e também pelo fato de não poderem demolir se quiserem e nem de reformar, não pode mudar nada, tem que ser restauro. Que também é mais caro. Então foi se gerando um efeito diferente daquilo que era o objetivo no começo e hoje tem muitos casarões aí que estão, né, não só o exemplo dos Zé Vladares que tá mesmo assim fechado o acesso, né, é um bem público e que está fechado, mas imóveis privados também, né, do particulares, de famílias que estão também fechados ou com placas de aluga-se e vende-se porque os proprietários já não têm mais grana para investir em restauro, né? E também, por quê? Porque não consegue alugar e não consegue vender. Aí fica lá. A Deus dará e cada dia fechado é um dia a menos de cuidado com aquele bem, né? Então, em pouco tempo, chuva, vento, sol forte, né? As ações aí naturais vão diariamente lá degradando aquele material. Sim. Eu acho que vai acontecer esse processo, sim, eu tenho fé. E que os nossos casarões, que o nosso patrimônio possa ser restaurado e que eles pelo menos cogitem na ideia. Exatamente, é isso aí. Vamos ficar na torcida e vamos ficar de olho, né? Temos que ficar de olho. E cobrar. Cobrar. Sempre. Sim. E a parte da adolescência, então, voltando aqui para sua história, você estudou aonde? Ali no ensino médio? E outra coisa, essa fase da escola, tanto no ensino fundamental quanto no médio, foram uma base para você escolher o caminho profissional que você escolheu? Minha fase do ensino médio, eu estudei na IPAMIG, né? Antigo ITAC. Ainda tinha curso técnico. Agora não tem mais, né? Não, hoje já hoje, na verdade, é só o curso. Só instituto, né? Não tem mais o ensino médio. Sim, os dois, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, me deu bastante construção para continuar. Para criar, né? Construir essa carreira que eu tenho hoje. Tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, eu sempre fui um aluno que participou muito de eventos de escola e exclusivamente essas duas escolas tinham muitos eventos. Imagino. Sarau poético, gincana, competição de dança, competição de música e mostras. Então, assim, sempre estava ali. Em tudo, minha mãe fala,
que quando eu era mais novo, né? Isso eu ainda não lembro, não tá na minha consciência. Mas a apresentação de Dia das Mães, se eu não tivesse na frente, era chororô. Que legal. Então, assim, escola foi meu primeiro palco. Uhum. Foi o meu primeiro público e as duas teve bem presente, as duas escolas. Ótimo. Na escola do Chapadão foi até onde, né? Um ano só que você ficou lá. Um ano e já fui descoberto. Altamente marcante. Foi nessa época que... Sim, foi nesse ano eu participei... Algum olheiro ou olheira te viu? Sim, eu participei de um show de talentos da escola e na banca de jurados estava a Laila Nazar. E a Laila sempre foi, né, muito ativa no setor artístico. Sim, ainda hoje eu acho. Ainda é. Quero chamá-la aqui pro podcast, inclusive. Sim, ela é uma figura importantíssima para falar sobre, né, Pitangui. Muito. E a gente ganhou, eu fiz um dueto, eu e uma colega, a Emily. E no final ela chamou a gente para conversar e falou que queria dar uma bolsa de estudo pra gente gente ir fazer as aulas de balé. Que legal. E na época eu tinha 12 anos, então eu fui. Cheguei em casa, ganhei uma bolsa, quero fazer balé. E ele, que ótimo. Então vamos. Me levou, colocou lá, matriculou. E aí comecei. Depois, né, tive outras experiências aqui em Pitangui. Mas foi ali, na escola, que tudo começou. Interessantíssimo, né? Essa importância do incentivo, né, para talentos. A pessoa olha, sabe, não, que ele tem talento, vou investir. Bacana, né? Muito importante isso, né? Para que esse sonho de caminhar nas artes seja mantido e seja colocado em prática, né? Sim, eu acho incrível quando ele acontece em ambientes assim, como a escola, né? Porque a escola é um local onde a gente encontra a futura geração. Sim. Então, já que a palavra usada é talento, né? Não gosto muito, não acho muito que é esse o caminho. Eu acho que é mais uma construção, né? Um estudo constante. Sim, constante, é verdade. Independente da área. Ninguém nasce sabendo fazer continha de 2 mais 2. Exato. Então também ninguém nasce sabendo dançar, levar uma perna lá em cima. Boa. Então eu acho que é mais uma técnica, uma construção, um estudo, uma dedicação, principalmente, né, no setor artístico. A gente acaba entregando a alma. Mas eu acho muito legal que ambientes como a escola tenham essa possibilidade e que tenham pessoas que alimentam isso. Ainda tem escolas aqui que ainda alimentam isso. Legal. Um show de talentos, um sarau, que é uma oportunidade incrível pra gente ali que ainda não se descobriu artista, de experimentar a arte. Verdade. E como que foi esse seu primeiro trabalho, esse primeiro estudo seu de balé em Pitangui, na Laila? Ele durou na Laila eu fiquei por 2 anos. Depois da Laila, durante esse período da Laila, né, na verdade, eu comecei com balé, depois eu experimentei dança acrobática, fiz um curto prazo, depois eu experimentei jazz. Aí ali no jazz eu me achei. Que legal! Aí a turminha da Laila tava acabando, porque só tinha eu e mais 2 alunos que ficou, o professor era de fora. Aí eu fui procurar um outro local para poder começar, né, a realmente estudar. Porque ali na Laila era um local que eu me divertia, era o meu lazer do sábado de manhã, ir lá fazer uma aula de dança, ter o contato com os colegas, né, era uma manhã produtiva e bem gostosa. Imagino. Depois eu descubro a Academia Corpo Gym, e a professora Bianca dava aula lá dentro de balé. Ela tinha uma turminha inicial, já tinha 1 ano que ela estava lá, fui para lá, comecei lá com ela, fiquei com a Bianca dos meus 13, 14 até os meus 19. Que legal. No meu 3º ano lá na Corpus Jeans, a Bianca abriu o próprio estúdio dela aqui em Pitangui. Então ela abriu o Centro Coreografia de Dança. Sim. E lá no centro eu comecei a realmente estudar a dança. Saiu daquela coisa hobby e vem por uma coisa mais assim, vamos começar, vamos entender isso aqui, vamos sacar que existe um mercado ali. E no meu último ano com ela, eu experimento a sala de aula como professor pela primeira vez. E aí concretizou. Não, é isso mesmo. Que legal. Aí fui para BH.
Estudei em BH com a Michele Saliba, no Centro Cultural Michele Saliba. Foi uma oportunidade incrível também. Queria ter aproveitado um pouco mais, mas a pandemia Ai, caramba, hein? dificultou um pouco. O que aconteceu na época? Na época, eu comecei a estudar com a Michele, passou-se alguns meses, lockdown. Aula em casa. Imagina, nossa, balé em casa. Eu lembro que eu morava numa república. De dança, E como que eu fazia uma aula de balé, não tinha uma barra em casa, não tinha um piso adequado. E aí era bem difícil no início. Eu lembro que eu ia muito pra casa de um amigo meu, que é o João. Foi o primeiro a me receber em BH. Hoje ele tem um lugarzinho incrível também no coração. Isso aí. E aí eu ia pra casa do João de tarde, porque lá a gente tinha um espaço maior. E aí ele tinha uma arara de roupa que a gente transformava numa barra de balé. E fazia aula na sala. E de um lado e do outro. E pra incentivar. Mas essa parte também, ali já é a hora que começa a liberar, sair, ter esse contato de novo. Mas os 3 primeiros meses, foi um sufoco. Fazer na República, muita gente, muito barulho. O local era bem difícil, era pequeno para fazer as aulas. Mas foi. Depois tive a chance de ir para São Paulo dançar com a Cia Paulista. Olha. Da Adriana Saf. Quando foi? 21? Em 2020. Finalzinho de 21. Fui pra lá, fiquei até metade de 2022. Aí essa foi minha última experiência como bailarino pra companhia. Aí decidi abrir minha própria escola e ir um pouquinho pro lado mais coreógrafo, trabalhar mais aqui como a produção. E não como o corpo dançante. Aqui. Sim, legal. Gostei do termo. E os aprendizados adquiridos nessas experiências fora de Pitangui, quais que você destaca, assim, como principais? Olha, a Michele foi a minha melhor experiência, foi abertura de portas, foi relações pessoais, foi relações de trabalho, que me proporcionou e me proporciona até hoje incríveis. A experiência também de dançar lá num palco em Belo Horizonte pela primeira vez, assim, como um grupo, né? Já tinha ido, dançado outra vez, mas como solo, porque eu era o único aqui em Pitangui da minha idade que fazia. Então, ter essa experiência normalmente era solo. E lá com a Michele tive essa experiência grupo, coletivo. E em São Paulo também, eu acho que quando eu saio desse processo de não quero mais dançar e sim trabalhar por trás, eu experimentei começar a fazer coreografias. E nesses experimentos, o primeiro que eu fiz junto com uma colega de trabalho, que é a Duda, a gente mandou para uma competição na Alemanha e passamos. Olha, que isso, hein? E eu competi como coreógrafo e ela competiu como bailarina. Foi incrível. A gente foi para a Alemanha, ficamos lá. Legal. Tivemos essa experiência de conhecer novos corpos, novas pessoas, novas ideias. A gente passou mais ou menos uns 15 dias lá. A gente passou pela Itália, a gente passou pela Alemanha e República Tcheca. Que legal. Então, assim, foi incrível conhecer uma cultura diferente, estar dentro desse âmbito e, principalmente, né, ver uma dança diferente. Porque eu estava acostumado aqui, né, ver os corpos brasileiros, a dança brasileira, esse movimento, essa ginga. E lá trouxe uma outra experiência. Então, assim, essa também foi uma que pegou. Legal demais. Você tem imagens? Me diz que tem dessa fase. Vamos fazer aqui o compromisso, firmar o compromisso de você me enviar para eu colocar aqui nesse momento. Tenho tanto da Duda dançando, quanto a Duda criou um pequeno videoclipe de 1 minutinho ali sobre esse período nosso lá, essa viagem. Também, então. Ele fica até no meu Instagram, que assim, relata o início da viagem ao final. Vamos aproveitar e falar do seu Instagram, então. É o @HugoLBraga. Hugo L. Braga. Isso aí. Tem mesmo, tô vendo aqui que tem bastante vídeo também, né? Sim, tem muitas fotos, boas fotos profissas, tô vendo aqui, né, de dançando. Sim, o Instagram ele é mais profissional, então ele fica como meu portfólio online. Legal mesmo. É isso aí. E
Tô vendo aqui a frase que você colocou no seu perfil. O ritmo me move e o movimento percorre. Sim. Legal, bem poético. É uma frase que eu gosto de trazer ela sempre no momento de autorreflexão. Faz todo sentido, é uma grande inspiração, né, para esse trabalho. Sim. E assim, não era fácil, né, ser dançarino e professor, trabalhar com essa arte quando você estava começando. E agora? Quais o que você encontra hoje no mercado, mesmo já sendo professor e já sendo especialista nessa área? Eu acho que o mais difícil do mercado da dança, principalmente voltado para o balé clássico, né, que é a minha área de especialização, é o fato dele ser ainda uma dança elitizada. Então é uma dança que quem tem acesso e quem pode estar fazendo normalmente é a elite. Uhum. E a realidade é essa, aqui no Brasil, fora do Brasil, em Pitangui, em Belo Horizonte, em São Paulo. É uma dança cara, é uma dança que ela vem, né, desse local da realeza, então até no próprio movimento dela, ela pede certos tipos de nobreza. É verdade. E eu acho que isso é o mais difícil, porque manter isso e sustentar não é fácil. Então eu vejo que muitas bailarinas têm dificuldade com isso, bailarinos também. Bailarinos eu falo por mim, principalmente, que todos esses meus 10 anos na dança que eu estudei direto, eu sempre fui bolsista. Então em todas as minhas 3 principais escolas que eu passei, eu ganhei bolsa de estudo, e isso é um incentivo que a dança traz, né, na maioria das vezes as escolas, as companhias, para ver o homem em cena. Em um certo período da história aí, houve um machismo, uma ideia ali colocada que o homem não dançava. E uma sexualização também da mulher. Então, né, França, Paris, queria ver a mulher em palco, queria ver as curvas femininas, porque o balé ele começa sendo feito por homens, só homens podiam dançar no início de tudo. A corte real, né, na Itália, eram homens que dançavam com grandes armaduras pesadíssimas. Nossa, deveria ser ótimo. Então tinha que ter essa virilidade. Deveria ser uma delícia, agradável demais. Deveria ser super confortável. O balé por si já não é muito confortável. E depois, ao longo dos anos, né, quando ele sai ali da Itália, ele já vai para a França, depois ele vai para a Rússia, que a gente começa a ter, né, os estudos do balé, formar a metodologia. A primeira escola foi, se eu não me engano agora, posso estar errado, mas Academia da Ópera. São muitos nomes. Começam a registrar esses estudos, fazer esses estudos, criar balés de repertório, né? Que são esses balés que a gente conhece, o Lago dos Cisnes, Quebra-Nozes, Bela Adormecida, os clássicos. Mas, pessoal, se for assistir, vamos sair dos clássicos, vamos ver lá, Copélia. Eu gosto, sempre que eu vou indicar um balé de repertório, eu gosto de indicar Carmen. Eu acho, assim, acho ele bem legal, adulto. Mais legal. Esse também você já fez ele? Já colocou ele? Não, eu nunca dancei ele. Balé de repertório, só Bela Adormecida e algumas cenas do Quebra-Nozes. Sim. Então, assim, voltando, eu acho que a dificuldade está muito aí, nessa questão do balé, a questão da elite, a questão desse corpo perfeito que tem que existir e que eu não sei que corpo é esse. Inclusive, um dos motivos, né, que eu saio desse palco, ele vem muito nesse local do autocuidado com o corpo, dessa cobrança, e aí a hora que eu me peguei, né, que eu não estava muito legal, aí eu resolvi dar uma pausa e me reencontrei. Muito bem. E no cenário da dança, no geral, no Brasil, né, trabalho com várias, eu acho que as maiores dificuldades vêm desse local que a dança não é um trabalho. A dança é um hobby. Então, muitas das vezes é mais fácil me convidar para montar uma dança para um desfile do que me contratar para coreografar uma dança. Exatamente, não existe isso, né? De graça, não. Mas essa imagem, sabe, não é vem um cá trabalho. Fazer. Já que você gosta de brincar com isso, vem cá brincar. Não é assim, não, né? Exato.
Mas eu acho que é isso, o que eu encontro de maior dificuldade mesmo hoje no cenário da dança. Mas pelo menos hoje a roupa é mais confortável, né? Tem que ver. Tem que ver essa malha cavada, esses protetores que dói. Quando você fala isso, o pessoal vai estar vendo aqui umas fotos suas que você colocou no Instagram, usando essas malhas, essas roupas cavadas e que doem. Sim. Mas eu tenho aqui uma dica para você e para os nossos públicos, os nossos espectadores, de roupas altamente confortáveis. São da Lívia Multiplace em Pitangui. Você conhece lá a loja da Lívia? Conheço a Lívia, compro muito lá. Ah, maravilha. Então, pois é, a Lívia é a nossa parceira aqui no nosso look, garantindo muito conforto todos os dias. Essa bela blusa que eu estou usando agora neste episódio da Lívia Multiplace. É uma loja que é um verdadeiro shopping em Pitangui. Lá tem de tudo, é a chamada loja de departamentos, onde tem o melhor da moda masculina, feminina, infantil, fantasias e até brinquedos. Sim. Grandes marcas aí do vestuário, peças lindas, como eu falei, como essa blusa que eu estou usando aqui. A Lívia Multiplace fica ali na Praça da Câmara, número 34, no centro. O telefone, tanto de ligação ou por WhatsApp, é o 3271-5280. Lívia Multiplace, aqui tem tudo para você e sua família. Mas, Hugo, então, e sobre a sua fase atual de carreira? O que você tem feito? Onde você tem trabalhado? Onde o público de Pitangui pode te procurar? Hoje eu sou diretor executivo e também professor de balé no Instituto Cultural Raízes da Dança. Fica na rua Dr. Jacinto Álvares, número 210. Casarão de esquina, amarelo, bem chamativo. Exatamente. Ali com a Rua Nova. Legal. Hoje no ICRD é o meu ponto principal de trabalho. Lá eu sou professor de balé, mas também sou produtor cultural. Então, trabalho com artistas locais, trabalho com a produção de artistas dentro do ICRD. No ICRD a gente tem o projeto de formação, que é onde a gente forma artistas. Esse ano a gente formou a nossa primeira turma. Legal. Foi incrível. As meninas ficaram aí com a gente ao longo dos últimos 3 anos e meio, só fazendo a base da carreira delas ali de estudo. Então elas estudaram balé clássico, dança popular brasileira, contemporâneo, economia, né? Porque o artista hoje ele é autônomo, então é sempre bom a gente aprender um pouco. Começaram também a fazer inglês, né? A experiência que eu tenho é que é sempre necessário. E fora do ICRD, trabalho junto com artistas, então eu faço escrita de projetos, trabalho em produção também. No ano passado, trabalhei na produção de 9 projetos na cidade, desde produção de curta-metragem, a escrita de roteiro, legal, oficinas de teatro, oficinas de dança, oficinas de jazz, oficinas para professores de literatura e letramento na Escola Francisca Botelho. Videoclipe também a gente produziu. E mais alguns projetinhos que a gente vai fazendo ao longo do ano, né? A gente promoveu o Sarau, Festa Junina, o Festival Rio das Pitangas, que é nosso carro-chefe do ICRD. Muito massa. Ele é um festival que junta todas as artes e a cultura. Então é uma noite onde a gente tem stand de artistas locais e comerciantes também vendendo seus produtos. Temos uma cozinha vendendo bastante comida típica, o que é daqui da região, e o nosso palco, que fica repleto pelas apresentações. E todo ano a gente procura abordar um tema. Então, no nosso primeiro ano, a gente trouxe como foco do espetáculo a cultura indígena, né? Para nada melhor do que abrir claro. um festival que é brasileiro com a cultura indígena. Eu estive tem esse nome também, né? Inspirado no Rio das Pitangas, Pitangui, né? Rio das Pitangas, que vem do Rio das Crianças. Muito legal. Que é a nossa história de nascimento da cidade, começa nas margens do Rio, né? Isso, onde as crianças são tudo deixadas para trás, porque a invasão começou. Não é tão bonito assim, não. Mas tem um peso muito importante, né? E o primeiro festival eu trouxe... O pessoal do ICRD, às vezes eu deixo eles loucos. No final de 2022 para 2023, viajei para Bahia, conheci Renan,
que também é meu amor. E ela é líder do movimento cultural na aldeia dela. Então, lá nos Pataxós, né, ela tá à frente de muitos movimentos. Que legal. Ela formou já pela segunda vez 2 graduações pela UFMG. Então, a gente começou com... Eu sou de Minas e eu sou de Bahia, eu estudo em Minas. Eu amo vir pra Bahia. E na conversa, eu comentei com ela sobre o festival e que a gente queria trazer, mas estava sem uma história. Ela falou assim, não, relaxa, te manda amanhã. Que coisa boa. A hora que eu recebi, eu tava no hotel. A hora que eu terminei de ler, o choro veio. E aí, eu me peguei assim, essa história, cara. É uma história muito forte, é uma história que tem uma presença e que fala muito sobre a cultura indígena. A gente tem, né, esse belo aí, essa ideia criada. Sempre que a gente vai falar dos povos originários, a gente traz, né, já idealiza na cabeça várias coisas. E às vezes esquece o quão difícil foi esse processo e quanto ele é difícil até hoje. Então, assim, essa história ela vem para tirar esse belo e expor mesmo uma cultura. Então, é um conto que ele fala sobre o feminino, ele fala sobre ancestralidade, ele fala sobre ressignificar e ele fala muito sobre a cultura deles. Então, assim, a gente trouxe a história, não vou contar muito para deixar vocês assistirem. A gente vai lançar ele no YouTube agora, o primeiro festival, e logo após a gente lança o segundo também. Mas é uma história linda, a Mesca. E já no segundo ano, conversando com o próprio João, que ele é da cultura popular, ele é do folclore, professor, bailarino. A gente queria trazer ali pro enredo a matriz africana. Porque, né, os segundos povos a começar aqui com a gente. Isso. Então a gente busca ali resgatar um pouquinho de uma cultura que ela também conversa com a cultura de Pitangui e que, graças a Deus, ano passado foi reconhecido como patrimônio material, né, que é o congado. Sim. Então a gente começa ali com o assunto congado. Vamos contar um pouquinho, e aí ele foi me ensinando um pouco, a gente foi pesquisando. Sempre para a montagem do festival a gente faz pesquisa, então a gente faz pesquisa de campo, a gente faz pesquisa fechada também com pessoas para dar consultoria. E nessas pesquisas a gente descobriu ali uma narrativa sobre os reis e rainhas africanos que também eram escravizados. Então, assim, muitas das vezes não passa na cabeça do pessoal que a gente tinha reis e rainhas que estavam aqui no Brasil como escravos, né? E assim, cara, a gente tirou um líder de um movimento de lá e trouxe para cá. Então ali foi aonde a gente anexou. Então a gente juntou e falou, vamos lá, vai ser isso, a gente vai contar, a gente vai trazer algumas histórias aqui de algumas rainhas, Nagotimé, Ainã, e vamos construir o nosso roteiro, inspirado nelas e na história do congado, né, que vem do movimento afro. E aí ali a gente parte para contar uma história também linda, incrível, de uma rainha africana que foi vendida para o Brasil. Ali tem relatos em 1800, e tem relatos também que ela ficou aqui, tem relatos que ela voltou, que ela conseguiu voltar ao trono. Então isso chamou muito a nossa atenção, esse recoroar, porque o congado, ele nada mais é do que um momento onde os negros, os reis, estão sendo recoroados, né? 1888. Imagina. Quando eles podem, de novo, botar suas coroas. E o festival, ele é trabalhado durante o ano inteiro. Então, a equipe... Eu ia perguntar quando, é o ano inteiro, então. A equipe pedagógica do ICRD pega o tema, e é esse tema que a gente vai destrinchar ali ao longo do ano, com os alunos. Legal. Então, a gente teve bastante oficinas de danças afro, bastante oficinas de congado, teve bastante, né, na narrativa dos outros professores que não são da dança, como de teatro, inglês, economia também. Esse nexo a gente consegue trazer bastante. E é o tema que a gente aborda. E a gente estreou o espetáculo, né? Agora, a gente sempre faz ele no fim do ano. A gente estreou no dia 2 de novembro, no dia 3 de novembro. Era a redação do Enem. Qual foi o tema? Teve a ver, né?
Sim, foi o tema, a importância da valorização. Sim. E isso pra gente Incrível. foi assim, não, fechou. Que legal. É isso mesmo, estamos no caminho certo. Imagina os alunos também, né? Não, que participaram aí. O corpo de baile são adolescentes que fizeram o Enem. As meninas fizeram o Enem. Imagina que facilidade. Tenho certeza que elas tiveram uma facilidade para pelo menos começar o assunto. Muito legal. Uma base elas tiveram. Que legal. Isso aí. Justo, né? Uma consagração mesmo. Sim, foi assim, o encerramento. Coisa boa. Então, estamos caminhando aqui para os instantes finais, né? E o nosso papo tá ótimo, né, Hugo? Por mim, ficava aqui mais um tempão, mas a produção já tá falando aqui no ponto, ó. Tava olhando o ponto do lado errado, o ponto tá do lado de cá. A produção já fica me dizendo aqui que, ó, tá na hora, em 10 minutos. 10 minutos. Produção não perdoa. Exatamente. Então, gostaria de deixar agora aqui uma palavra final para você, falar um resumo da sua trajetória e também, claro, deixar um recado para quem também almeja seguir esse caminho artístico que você seguiu. Para todo mundo, vale muito experimentar a arte, se permitir viver a arte. Eu acho que a arte é um mecanismo que transforma muito a vida, ela edifica, ela qualifica. E não tem como passar nessa vida sem experimentar arte. Então, assim, se permitam, deixem esse corpo fluir. Não existe quem nasceu sabendo tudo, ou quem nasceu sabendo pelo menos o básico. Consumam arte, não só a dança, mas a literatura, o cinema, a música e todos, o teatro. Deixem todos vir assim, se não for para consumir, participar. Se integrem. A arte salva vidas. Bacana demais, muito legal a sua história. Obrigado por ter vindo compartilhar, né, toda essa sua belíssima trajetória com a gente aqui no episódio de hoje. Valeu mesmo. Eu que agradeço, Ricardo, a oportunidade desse trabalho incrível que você está fazendo, da valorização do pitanguiense. E é um prazer estar aqui. Fim de papo, então, aqui em mais um Pitanguiense do Dia, esse podcast que conta histórias de pitanguienses que se destacam não só pelo trabalho, pelo patrimônio, mas também pelas pessoas que são. Você pode conferir esse e outros episódios no YouTube e no Spotify. Também siga a gente lá no Instagram, @Pitanguiense do Dia. Não só no Instagram, eu falei Instagram, mas você pode seguir o Pitanguiense do Dia nas principais redes sociais. Facebook, o X, até no LinkedIn nós estamos também. Só digitar lá Pitanguiense do Dia, nos achar, seguir e continuar acompanhando todos os episódios. Para você que esteve conosco até aqui, muito obrigado e até a próxima. Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e a da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, um multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregue em toda Minas Gerais. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415. Restaurante Comida Caseira, o restaurante da Selma, comida simples e caseira com cardápio variado de segunda a sexta. E aos sábados tem uma deliciosa feijoada. Self-service à vontade sem balança. Rua Fortunato Lopes 61, bairro Santa Luzia, Pitangui. Delivery das 10h30 da manhã às 2 da tarde, sem taxa de entrega. Peça o seu almoço pelo Telezap 991 24 84 75. Restaurante Comida Caseira, o restaurante da Selma.